E o Senhor inspirou meu coração para trazer sobre esse texto nessa noite ao coração da igreja. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Nossa gratidão também às pessoas que estão nos acompanhando online. Certamente hoje nós vamos ter um número ainda maior de pessoas. Muitos dos nossos irmãos não puderam estar no culto, muitos têm moto, enfim, ficaram impossibilitados por conta da chuva. Então acredito que eles estão também acompanhando, junto com aqueles que já acompanham em vários lugares do Brasil e até fora, que a palavra encontre guarita aí no seu coração, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Lucas capítulo 17, de pé como nós estamos, nós vamos ler esse texto. O Senhor falou ao meu coração nessa palavra que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite. Lucas 17, verso 11, diz assim a palavra do Senhor: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Quantos leprosos? 10 leprosos. E ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Foi o grito. Verso 14, ao vê-los, Jesus disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Vamos dizer juntos essa frase? Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. E Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então lhe disse, vamos ler a frase que Jesus disse a ele: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Mais uma vez, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Senhor, mais uma vez, eleva a minha voz a Ti e peço que o Senhor, ó Deus, aplique essa palavra poderosa nos nossos corações, dando direção, libertação, cura, salvação, para a glória do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Eu quero falar sobre o tema. Os meninos podem, nossa equipe de mídia pode projetar no telão. Eu quero que você fique atento a essa palavra, acompanhe com a gente. Nós vamos falar sobre os 10 leprosos, a postura que 90% ignorou. A postura que 90% dos 10 leprosos ignorou, e que é um grande diferencial na nossa caminhada com Deus. Bom, pode passar o próximo slide. A gente precisa entender que a vida, ela é extremamente dinâmica, extremamente dinâmica. Você vai ver aí que nós vivemos altos e baixos, sim ou não? Sim, a gente vive alegrias e tristezas. Na vida nós vivemos o quê? Conquistas e perdas. E também na vida nós vivemos vales e ápices. Se você fizer uma rápida recapitulação, nós estamos no mês de dezembro, meados já de dezembro. Se você fizer uma rápida recapitulação desse ano de 2025, você vai ver o quanto essa realidade do dinamismo da vida está presente na sua história, ou esteve presente nesse ano. Prova disso, talvez tenha alguém aqui que esse ano passou por uma cirurgia, ou ficou internado, ou o filho ficou internado. Tem alguém que esteve no hospital? Dá um sinal com a mão só para a gente saber, olha ali, algumas pessoas. Teve alguém aqui que sofreu algum acidente em casa, de moto, de bicicleta, de carro, na rua, dentro daí? Olha ali. Talvez tenha pessoas aqui no nosso meio que viveram, quem sabe, não precisa levantar a mão, talvez uma crise financeira. Passaram por um momento de crise financeira muito forte. Mas também, nesse dinamismo da vida, eu acredito que nós temos aqui pessoas que fizeram viagens legais. Quem fez uma viagem aqui nesse ano? Dá uma glória a Deus aí. Maravilha. Mineiro gosta de ir para a praia, quem sabe foi para a praia. Quem sabe foi para um outro lugar. Quem sabe foi para até mesmo uma outra nação. Esse ano teve gente que filho nasceu, que é o meu caso. Olha que alegria. Nesse ano, esse dinamismo da vida, teve gente que completou a graduação, teve gente que passou num concurso, tem gente que batizou, várias. Nossa igreja batizou dezenas e dezenas de pessoas.
Às vezes tem pessoas que começaram a servir, nunca tinham servido. Ou que estavam parados e voltaram a servir. Tem pessoas que talvez estão aqui e falam, pastor, esse ano eu cresci profissionalmente. Então essa é uma realidade da vida. Esse dinamismo da vida. E tanto que Eclesiastes 3, verso 1 a seguir, nos comprova essa realidade dizendo assim: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tem tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar, e o texto vai seguindo. Tempo de derrubar, tempo de construir. E se nós formos aprofundar e vemos, por exemplo, os homens de Deus, todos, eu posso dizer, absolutamente todos os homens de Deus que trafegaram na Bíblia passaram por momentos assim. Você pegar a vida de José, você vai ver essa realidade. José, ele vive uma alegria de receber uma túnica do seu pai, uma túnica que só ele recebeu, colorida. Mas ele também, ele passa por um momento de decepção na traição dos seus irmãos que venderam por escravo. José, quando chega no Egito, ele vive a alegria de se tornar ali um mordomo, né, da casa de Potifar, e tomava conta de tudo, mas também sofreu a calúnia de uma mulher e ficou preso por anos na prisão. Então o dinamismo da vida faz parte da vida, isso. E se Jesus voltar, você já fica ligado aí. Aleluia. Só o teste, está combinado com o céu assim, ó. Então esse dinamismo da vida faz parte da realidade de todo homem. E eu poderia citar todos, praticamente. Se eu falasse de Jó, se eu falar de Moisés, se eu falar de Elias, faz fogo cair do céu, depois está num estágio de depressão na caverna. Se eu falar de Davi, se eu falar do próprio Jesus. E milagres aconteceram por meio das suas mãos, das suas palavras, mas sofreu traição, negação, porque essa é uma realidade da vida de todos os homens e não é diferente com a gente. Por isso, diante desse dinamismo da vida como uma realidade, a gente precisa o quê, pastor? O que isso tem a ver com a gente? A gente precisa aprender a lidar assertivamente com cada uma dessas estações. O que eu quero trazer como uma palavra para o nosso coração são instruções, a partir do texto que nós lemos, de posturas, de princípios, que a gente precisa aplicar, que a gente precisa aprender a lidar de forma assertiva em cada uma das estações. Porque senão nós desperdiçamos o acesso a muitas bênçãos por não se comportar biblicamente e assertivamente nas estações que nós passamos. Todos vamos passar por isso. Vamos passar por situações de vales, e aqui precisamos explicar os princípios dos vales. Princípios bíblicos quando estamos em estação de vales. Mas quando chegarmos nos ápices da vida, a gente não pode esquecer de princípios. E volta e meia a gente esquece. Quando está no deserto, em vez de aplicar um princípio do clamor, aplica o de murmuração, e aí morre no deserto. Quando está no ápice, ao invés de manifestar a gratidão, esquece e deixa de acessar a promessa. É uma realidade que esse texto nos mostra. Porque, irmãos, por uma postura falha de 9 homens no momento do ápice, 90% dessas pessoas deixaram de receber uma bênção maior, a salvação. Olha só, eles deixaram de aplicar um princípio. O princípio da gratidão no momento do ápice, porque tinham acabado de receber a cura. Quem está comigo diz amém. Por falta de um princípio, eles deixaram de acessar algo extraordinário que é a salvação, viveram sua cura. Então nós passamos por esses princípios e precisamos estar, melhor, por essas estações, estar biblicamente instruídos para aplicarmos os princípios e desfrutarmos daquilo que Deus está nos permitindo viver em cada uma das estações da nossa vida. Pergunta que a gente precisa fazer: como que eu estou reagindo, como vocês têm reagido, como você tem reagido às diferentes estações da vida? Como que você reagiu nos vales desse ano de 2025? Desespero, murmuração. Como você e eu reagimos nos vales? Como você e eu reagimos nos ápices desse ano de 2025? Às vezes tem pessoas que chegam no ápice e diminuem a sua vida com Deus, sim ou não, gente? Diminui a oração, diminui o servir.
Como que eu e você agimos nos ápices do ano de 2025? E eu li esse texto, o Espírito de Deus foi me trazendo ao coração que o diferencial é justamente as posturas que nós adotamos, porque todos vamos passar por isso, não tem ninguém que não vai passar. O dia mau um dia chega para todos nós. A diferença é o que eu faço quando ele chega. Que princípio eu aplico? Que postura eu tenho? Que resposta eu dou? Que resposta eu dou quando passo pela traição? Que resposta eu dou quando passo pela difamação? Que resposta eu dou quando eu recebo uma promessa? Nos meus relacionamentos, na minha vida com Deus, como eu reajo? Aí eu olho para esse texto. Lucas 17, 11 a 19, uma história que nos inspira a lidar. Uma história que nos inspira a comportar e a aplicar princípios para cada estação. Porque ela mostra aqui uma fase de pessoas que precisam de um milagre grande. Os 10 leprosos, na aldeia dos leprosos. Nos mostra um grupo de pessoas que precisam de milagre. E nos mostra também a postura desses homens após receberem um milagre. Eles nos mostram antes do milagre e nos mostra depois do milagre. Deixa eu dar uma pincelada na história que nós lemos, que eu vou trazer as aplicações desses princípios que me veio ao coração, da parte do Espírito, para essa noite. O texto nos diz, acompanhe comigo, pode passar o próximo slide? Deixa eu falar um pouco. O texto nos diz, que nós lemos aí, a partir do verso de número 11, você pode ficar à vontade para poder ir se situando, se for possível. O texto diz que Jesus estava a caminho de Jerusalém. E ali ele passa por uma região entre Samaria e Galileia. A gente sabe que entre Samaria era um povo que era mestiço, um povo que não se dava bem com os, me ajuda gente, com os judeus. Então esse território onde Jesus passa, entre Samaria e Galileia, onde ficavam os judeus, é um território misto, marcado ali por rivalidades, tanto religiosas quanto étnicas. Justamente porque samaritanos e judeus não se davam bem. Mas ali onde os religiosos não acessavam, nesse lugar, o texto mostra, entre Samaria e Galileia, onde os religiosos não se aproximavam, Jesus entra. Jesus acessa esses lugares que às vezes a gente cria expectativa que outros vão acessar, e ele vem e acessa. E logo que Jesus está passando por esse povoado, o texto diz que 10 leprosos se dirigem a eles. Só que esses 10 leprosos, se você observar comigo no texto, diz que eles ficam a certa distância. Aqui na foto eles estão perto de Jesus. Mas se você ler na sua Bíblia, algumas versões dizem a certa distância, algumas outras versões já dizem de longe. E na verdade, dentro do verbo grego, dentro da palavra grega, é realmente um distanciamento considerável que eles mantiveram ali entre eles e Jesus. Tanto que o texto diz que eles gritaram. Eles gritaram para Jesus ali os ouvir. E por que você acredita que eles ficaram a uma certa distância? Quem pode chutar aí comigo? Porque eles eram leprosos. Eles ficaram a certa distância porque esses homens eles eram leprosos. E a lepra, como a gente sabe, era uma doença extremamente contagiosa. Segundo os historiadores, era conhecida como a mais terrível e a mais temível doença daquela época. Porque a lepra, né, ela insensibiliza a pele, são feridas que dão no corpo inteiro. Ela insensibiliza ali a pele, ela deixa as marcas e leva a pessoa à morte gradativa. Era tão terrível a lepra, que se você ler em Levítico, capítulo de número 13, verso 45 a verso 46, olha o que era direcionado ao leproso. Preste atenção, a gente precisa entender o estado desses homens. Levítico 13, 45 e 46 diz: o leproso andará com vestes rasgadas, cabelo desgrenhado, cobrirá o bigode e gritará: impuro, impuro. Ele tinha que declarar isso diante da sociedade se ele estivesse passando perto de alguém. Impuro, impuro. Enquanto durar a praga, ficará impuro, morará só fora do arraial. Ou seja, se a pessoa tivesse lepra, ela não poderia viver com a família dela.
Existia uma aldeia de leprosos. Imagina o estado desses homens. Eles eram levados a um lugar onde só tinha leprosos. Eles não podiam viver com a sociedade, não podiam viver com a família, não podiam morar na cidade em que nasceram, em que tinham seus amigos. Olha o estado desses homens. Um leproso, ele deveria ser recolhido para essa aldeia. Então ele perdia o convívio da família. Ele não podia ir num culto, ele era considerado impuro, ele não podia entrar na sinagoga. Mesmo sendo judeu, certamente leproso, ele não tinha mais sonhos de quê? O presente era ver se definhar, ele não tinha mais futuro. Então o que a gente percebe nessa leitura, irmãos, que a lepra ela não era apenas uma doença, não era apenas uma enfermidade física, ela era uma sentença social. Você imagina viver isso? Ela era uma sentença espiritual. Não posso ir no culto mais, imagina isso com você. Você não pode mais, por que eu não vou? Porque eu estou machucado, eu tenho as minhas feridas. Não posso entrar mais na igreja, não posso ir mais no culto. Não posso entrar mais dentro da minha casa. Não posso mais dar um abraço da minha filha. Não posso conviver com os meus pais, com meu esposo, com minha esposa. Olha o quadro desses homens. Esses homens estavam ali enfrentando. Então a lepra ela não só destruía o corpo, ela destruía a identidade. Ela roubava a dignidade, a esperança. Eu percebo que antes da pessoa morrer fisicamente, ela morria socialmente, por causa da lepra. Então para esses homens, sabe o que restava para eles? Nada. Para esses homens não restava nada a não ser um milagre. Para esses homens não restava absolutamente nada de esperança para a vida emocional, familiar, para o futuro, para a vida cristã, para a vida religiosa, para a mesma saúde física, a não ser um milagre. E aí eu olho para esse quadro e fico pensando, porque existem estações da vida em que nós vivemos, às vezes há anos. Talvez você entrou aqui e você tem vivido situações da sua vida, talvez não no nível dos leprosos, mas situações da sua vida em que há anos, no seu inconsciente, no seu coração, na sua mente, você diz, aqui é só um milagre. Talvez você olhe para a realidade do seu casamento, há anos não muda, o alcoolismo domina, há anos não muda, o coração duro continua cada vez mais duro, e aí você está dizendo, você está nos cultos dizendo, é só um milagre. Talvez você olhe para um filho que se perdeu, já se passaram anos, como esses homens que talvez certamente eram homens já adultos. E você olha para essa realidade e diz, é só um milagre. Talvez você enfrenta um caos financeiro, nesse alguém quem sabe você está enfrentando. Ou quem sabe isso pode acontecer com qualquer um de nós, como aconteceu com Jó, mesmo sendo um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Enfrentando um caos financeiro, onde você olha e diz, é só um milagre, é só um milagre. Ou quem sabe a sua vida espiritual, ministerial, está apagada, onde você diz, pastor, eu olho para a realidade do meu chamado e eu digo, é só um milagre. Quem sabe você entrou aqui e você está vivendo essa estação de dor, essa estação de desespero, essa estação de busca por milagre. Agora sabe qual que é a boa notícia, querido? A boa notícia é que o Jesus que entrou naquele povoado, onde muitos não entraram, esse Jesus está aqui e já entrou nesse lugar, e Ele tem poder para mudar essa estação de dor em uma estação de milagre, em uma estação de resposta, em uma estação do inesperado dos céus sobre a sua vida. Se você crê, meu irmão, já celebre pela fé aquilo que o Senhor vai fazer. Pode aplaudir, pode celebrar a Ele. Diga assim, o Jesus que eu sirvo, diga comigo, Jesus que eu sirvo, muda as estações. O Jesus que nós servimos dele, é milagre. O Jesus que nós servimos, ele restaura a pele. Os homens saíram purificados, os 10 foram curados. O Jesus que nós servimos restaura a saúde. E eu declaro cura nessa noite sobre enfermos, no poder do nome de Jesus. Porque o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, e será para todo sempre. Que Ele toque na sua cabeça, na sua pele, nos seus órgãos, na sua musculatura. E nessa noite você receba o poder da cura no nome de Jesus. Talvez você diz, é só um milagre sobre esse diagnóstico.
então você está no lugar certo. Ele está passando aqui. Ele está aqui. Ele se move no meio da igreja. Ele está entrando nesse lugar da sua vida que ninguém vê, onde as pessoas já não sabem mais sobre a sua notícia, porque não tinha um WhatsApp para comunicar. Vai para a aldeia de leprosos, e se vier na rua só vai ouvir: impuro, impuro, impuro. Mas Jesus entra, e eu creio que Jesus vai entrar em corações, vai entrar nesse lugar que ninguém vê, que só você sabe, que só você sabe que você precisa desse milagre. Jesus vai entrar nesse lugar de exclusão. Jesus vai entrar nesse lugar de esse lugar de rejeição que está dentro da sua alma, de medo, que você não consegue falar nem mesmo para você. Mas Ele entra nesse lugar de dor e libera respostas inesperadas, libera direções proféticas. Oh, glória! E eu creio que o Senhor vai liberar, se você crer, receba no seu espírito direções proféticas. Ele vai te dar direções que vão desatar milagres sobre a sua vida, no poder do nome de Jesus. Vai ao sacerdote. Aqueles homens gritam em alta voz. É interessante que, apesar de uma dor imensa no físico, esses homens não pedem uma cura no primeiro grito, ou no grito que eles deram, mas o texto diz no verso 33, e gritaram em alta voz: Jesus, Mestre, tem misericórdia, tem piedade de nós. Eles não clamaram nem mesmo pela cura, eles clamaram por misericórdia. E diante da fé desses homens, Jesus os ordena, apenas dizendo: vai lá e mostre ao sacerdote. Interessante que Jesus não falou que eles estavam curados, não declarou cura. Jesus não tocou neles, porque em Lucas 5, Jesus toca num leproso para ele ser curado. Mas nesse ele só dá uma ordem, dizendo assim: vão e mostrem para o sacerdote. Eles enviam os sacerdotes. Por quê? Porque o sacerdote, ou as autoridades sanitárias, ou as inspetoras de saúde, eram os únicos, dentro do contexto da época, que podia diagnosticar a lepra, ou que podia verificar que aquela pessoa estava curada e retornar para o convívio. E o texto diz, entenda esse texto, nós vamos trazer as aplicações já já. O texto diz que enquanto esses homens iam caminhando, debaixo da obediência, iam caminhando, enquanto caminhavam, o poder da cura os tocou. Enquanto eles caminhavam indo para o sacerdote, indo mostrar para o sacerdote, a cura aconteceu, eles ficaram curados, a pele voltou ao normal. Talvez, quem sabe, dedos que já não existiam voltaram a existir, feridas abertas foram fechadas. Enquanto eles caminhavam para mostrar ao sacerdote, eles receberam algo extraordinário no físico, e como vimos, no espírito, na alma, porque era mais do que aquilo que acontecia na saúde deles. Eles iam voltar a conviver com a família, eles iam voltar a ir para o culto, porque apenas um era samaritano, que não acessava lá a sinagoga, mas os outros participariam com certeza. Se estivessem curados, eles iam voltar a estar ali. E o texto diz que desses 10 que receberam a cura no caminho, apenas um, diga comigo, apenas um voltou e agradeceu. Voltou, glorificou a Deus, se prostrou aos pés de Jesus e agradeceu o milagre. E a partir desse princípio que 90% ignorou, esse homem, só ele ouviu: filho, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Ele acessou, além da cura física, a salvação eterna, por um princípio que ele aplicou no momento de ápice, e que às vezes a gente ignora na nossa caminhada. Que isso, pastor? Que lições que o Espírito de Deus trouxe ao meu coração,
que a gente precisa aplicar. Talvez você está em uma dessas estações, ou você faz parte daqueles que precisa de um milagre, ou você é daqueles que já receberam um milagre, e o que fazer depois do milagre, ou quem sabe essas duas realidades fazem parte da sua vida. Mas alguns princípios, pode passar por gentileza. Primeira coisa, antes do milagre, antes de acessar, quais são os princípios que faz a gente receber milagre? Quem quer receber milagre do Senhor? Resposta, promessa, coisas inesperadas, sobrenaturais, amém? Primeiro, pode passar. Vamos ler juntos o que está no verde ali, 1, 2, 3. Reconheça a sua condição atual. Olha o que o texto diz. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância. O que a lei colocava para eles, o distanciamento. Ou seja, esses homens, eles tinham a consciência da gravidade da doença que eles carregavam. E por isso eles ficaram ali a certa distância. Eles tinham essa consciência. Eles ficaram, o texto diz, ficaram a certa distância. Vamos ler mais uma vez? Ficaram a certa distância. Por quê? Eles tinham consciência do estado atual que eles estavam vivendo, da realidade, da doença, da gravidade, daquilo que eles carregavam. Passa o próximo slide. Tem uma frase do Dr. Lloyd Jones que diz assim: o único que pode ser curado é aquele que reconhece que está doente. Somente aquele que reconhece que está doente, que admite a doença, é que busca o médico. Somente quem tem consciência da gravidade é que se submete ao tratamento. Então, um princípio de quem precisa de um milagre precisa ter é reconhecer a realidade do seu estado atual. Esse é o primeiro passo. Pastor, e aí? Eu não estou entendendo. O que eu preciso aplicar sobre isso? Você precisa reconhecer, como eu preciso reconhecer, por exemplo, se eu estou frio no meu relacionamento com Deus, eu preciso reconhecer para eu mudar. Enquanto eu acho que está tudo bem, não, está tudo bem, estou indo na igreja, bato cartão, vou uma vez a semana lá, está bom, quando dá, quando não vou. Se eu acho que está tudo bem, nunca vai mudar a realidade da minha vida espiritual. Mas se eu olho para dentro de mim e falo assim, eu preciso buscar mais, eu estou frio, eu estou apático, eu posso buscar mais, aí começa o milagre a acontecer. Nunca vai acontecer na estação da inconsciência. Tanto que o filho pródigo, quando que é que ele decide voltar para a casa do pai? O texto diz o quê? Caindo em si. E às vezes existe 3 mobilizadores, se eu posso dizer, de mudança na vida. O primeiro deles é a dor. Tem gente que só muda se passar pela dor. Ele só muda na vida, ele só reconhece que precisa quando passa pela dor. Enquanto não dói, não. Eu lembro que meu pai fumava muito. E teve a última fase dele que bebeu muito. E aí veio o câncer. E aquilo impediu, aquilo foi uma dor que se ele não parasse ele ia morrer. Então por causa da dor, ele foi parando. Sabia, tinha consciência que fazia mal, sim ou não, gente? Tinha, mas não mudou, veio a dor. Um dos mobilizadores de mudança é a dor. Outros é a vergonha. Tem gente que precisa ser colocado a vergonha para poder mudar. Não pegou eu olhando na pornografia, aí muda. Ah, pegou eu traindo, aí muda. Mas existe um terceiro mobilizador de mudança, que biblicamente é o que a gente deveria fazer, que é o da consciência. É onde eu sei que eu estou errado, e então eu mudo a minha postura. Eu não preciso esperar a dor. Eu não preciso esperar a dor para aumentar a minha vida de oração. Eu não preciso esperar a vergonha para eu poder alinhar a minha vida dentro do casamento e honrar a minha esposa. Eu faço pela consciência daquilo que a gente já tem, daquilo que eu já tenho. Então o primeiro passo para a mudança, irmãos, é reconhecer o estado atual. E como está a realidade atual da sua vida com Deus.
Como está a realidade atual da sua vida conjugal? Como está a realidade atual da caminhada? Seja em quais sejam os aspectos. Às vezes você vai dizer: eu estou desonrando os meus pais. Enquanto não perceber isso, vai deixar de acessar bênçãos tremendas do Senhor. Porque honrar o pai e mãe nos faz ter longevidade e fazer a gente viver bem na terra, conforme Efésios e conforme o texto dos mandamentos, dos 10 mandamentos. Então eu preciso, não, minha mãe é assim mesmo, eu vou continuar destratando. Eu preciso ter a consciência. Está tudo bem, biblicamente? A sua forma de lidar com seus pais? Você acredita que está alinhado com a palavra de Deus? Então o primeiro passo para a gente poder viver uma realidade de mudança é nós reconhecermos o nosso estado atual. Eu preciso de uma resposta. Eu preciso de um milagre. Eu preciso de um renovo. Eu preciso melhorar o cuidado com meu filho. Eu preciso ter mais tempo com a minha família. Eu preciso, quando você começar nessa noite, pelo Espírito de Deus, entender aquilo que precisa mudar, que o Espírito de Deus fale ao seu coração nessa noite, no poder, no meu coração, no poder do nome de Jesus, a mudança e o milagre já vai acontecer dentro da sua casa, já vai acontecer no seu casamento, já vai acontecer na sua vida espiritual, já vai acontecer na sua vida ministerial. Quem está entendendo diz amém. Primeiro passo, não espere a dor chegar, meu irmão. Não espere a perda surgir. Perde o pai e desespera. Perde a mãe. Coisas que deveria ter falado em vida, que deveria ter feito em vida, às vezes fica querendo declarar em morte. Então não espere perder para valorizar. Diga para quem está do seu lado para ele ficar ligado. Não espere perder para valorizar. Não espere perder o casamento para valorizar. Não espere perder a vida dos seus pais para valorizar. Não espere perder. Reconheça o estado atual. Esses homens tinham consciência. Eles tinham consciência. Eles mantiveram uma certa distância. Eles mantiveram a certa distância porque tinham consciência do estado atual deles. O milagre acontece quando eu tenho essa consciência. Agora, o segundo princípio, pode passar por gentileza. O segundo princípio para a gente poder acessar os milagres pode ser um estágio terrível como o dos 10 leprosos. Vamos ler juntos o que está em verde? Use o que você tem ao invés de focar naquilo que lhe falta. Mais uma vez, lê forte comigo. Use o que você tem ao invés de focar naquilo que lhe falta. Verso 13. Certa distância. E gritaram em quê? Alta voz. Vamos dizer alta voz? Alta voz. Jesus, mestre, tem piedade de nós. Esses homens não tinham mais nome, tanto que eles são chamados de quê? Leprosos, de uma condição. Até o que voltou era nomeado pela sua etnia, ele é um samaritano. Eles não tinham nome, eles só tinham uma condição. Esses homens não tinham mais templo para cultuar, como eu disse, só exclusão. Esses homens, como eu disse, não tinha futuro, só um presente dolorosíssimo. Esses homens não tinham saúde na pele, e nem talvez em muitos membros do corpo, só deformidade. Mas eles ainda tinham algo poderoso, uma voz. Eles tinham algo poderoso, uma voz. Quem tem uma voz aí? Eles tinham algo poderoso, uma voz. E foi com essa voz que eles clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E foi com essa voz que eles chamaram a atenção do mestre. Não foi a carne fétida. Não, o que chamou a atenção do mestre foi a voz que eles ainda tinham. A voz fez eles acessarem o milagre. A voz fez eles viverem o inimaginável. Ou seja, eles acessaram o milagre não com aquilo que lhes faltava, mas com aquilo que ainda tinham. Meu irmão, não sei o que você perdeu, mas eu quero dizer, eu tenho certeza
certeza, pela graça de Deus, que você ainda tem uma voz. E muito pode a oração do justo em seus efeitos. Ou seja, talvez você não tenha um recurso, talvez você não tenha um network, talvez você não tenha outras conexões. Mas você tem uma voz que toca os céus, uma voz que abre os céus, uma voz que faz com que a mão de Deus, ao ouvir clamor de um povo, arranca do Egito 430 anos e coloca rumo à terra prometida. Meu irmão, eu quero convidar você para usar a sua voz nessa hora e dar um brado de glória a Deus e exaltar a Jesus. Oh, aleluia! Você tem uma voz. Então tira o foco daquilo que você não tem. Pare de colocar a culpa nas coisas que te faltam. E começa a usar aquilo que o Senhor já te deu. E usar de forma certa. Não para reclamar, mas para poder clamar ao Senhor. Oh, meu irmão, se você tem uma voz para clamar, clame. Porque na sua voz está o acesso ao milagre. Na sua voz está o acesso ao milagre. Você pode dizer para quem está do seu lado, é para despertar ele mesmo. Na sua voz está o acesso ao milagre. Diga isso para ele. Na sua voz está o acesso ao milagre. Salmos de número 50, 15 diz assim: clama a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Ou seja, você usa a voz em clamor e o Senhor traz o livramento. Salmo 55, 16 diz assim: eu porém clamo a Deus e o Senhor me salvará. Salmos 34, 17 diz: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Oh, meu irmão, tem justo aqui nesse lugar? Como que o Senhor livra de todas as tribulações? Através do clamor, através de uma voz. Números 20, 16: mas quando clamamos ao Senhor, Ele ouviu o nosso clamor e enviou um anjo e nos tirou do Egito. Ou seja, 430 anos houve uma interrupção de escravidão por causa de uma voz, de duas vozes, de três vozes. Ou seja, por causa daquilo que eles tinham, mesmo que eles estavam sobre algemas, escravidão, sem recursos nenhum, porque eram escravos, mas eles tinham uma voz, e essa voz acessou o sobrenatural e trouxe libertação sobre o povo. Então o que você precisa para a mudança da sua casa, você já tem. O que você precisa para que Deus abra as portas daquilo que vem como resposta sobre a sua empresa, você já tem. Você tem uma voz, porque muito pode a oração do justo em seus efeitos. Tire o foco daquilo que você não tem. Porque esses homens viveram uma reviravolta inimaginável na saúde, na dignidade, na história, não por recursos, mas pela a sua voz. Então a gente tem que parar de lamentar pelas coisas que estão faltando. A gente tem que parar de lamentar por tantas coisas que estão se indo. A gente precisa começar a usar aquilo que a gente tem, a nossa voz. E é tão lindo você ver esse princípio na Bíblia, porque Moisés, ele vai libertar o povo, tirar milhões de pessoas da escravidão. É com metralhadora, gente, é com bomba, é com que ele tem apenas um cajado na mão e uma voz. Com um cajado levantado, o mar se abre. Um cajado, você vai ver que Deus faz o extraordinário com um pouco que nós temos. Sabe por quê? Para que o nome dele seja glorificado. Se você olhar para Davi, vai lutar com Golias, pode encher de armadura, não é minha. O que eu tenho é uma funda, e é com essa funda que esse gigante vai cair no poder do nome de Jesus. E essa viúva, eu só tenho um pouco de azeite. Não vai faltar azeite na botija, não vai faltar comida sobre essa casa, porque no pouco que você tem é necessário para a multiplicação do céu sobre a sua vida. Tire o foco daquilo que você não tem e coloque o foco naquilo que Deus já te deu. Deus não espera que você e eu tenhamos tudo. Ele espera que a gente use o que tem com fé. Ele não espera que você tenha tudo para poder acessar milagre. Ele espera que aquilo que você tem, você use com fé e você vai ver. Então não espere, meu irmão, às vezes ter mais fé para orar. Ora com a fé que você tem. Não espere talvez mais força para você obedecer. Não, obedeça com a força que você tem. Não espere mais recursos.
para você servir, não, já sirva com os recursos que você tem. Eu anotei uma frase que fez sentido para mim, que faz assim: a fé não cresce quando você recebe mais, a fé cresce quando você entrega o que já possui. A fé não cresce quando você recebe mais, a fé cresce quando você entrega o que você já possui. Quem quer acessar milagres aqui? O ano não acabou, e você tem uma voz. Se reconhecer o estado atual e usar o que tem, a resposta já está mais perto do que você imagina. Mas tem um terceiro princípio, pode colocar por gentileza o próximo, que é tremendo, porque o texto diz, vamos ler juntos: obedeça às ordens de Jesus, mesmo sem entender os seus porquês. Direto Jesus faz isso comigo. Por que eu estou fazendo isso? Mas é uma direção, é uma palavra, e aí a gente vai por fé. Então você precisamos obedecer às ordens que Ele nos dá, a palavra, as direções, mesmo sem a gente entender os porquês. Porque o texto diz no verso 14, a gente leu o 12, o 13, agora nós estamos no 14. Ao ver os leprosos, Ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Vamos ler essa última frase? Enquanto eles iam, foram purificados. Mais uma vez: enquanto eles iam, foram purificados. Eles recebem uma ordem muito estranha, aparentemente estranha. Por quê? Porque mostrar para o sacerdote teria que ser depois de receber o que, gente? A cura, porque eles já tinham sido transportados para a aldeia dos leprosos, porque já foram identificados com lepra. Então agora eles teriam que ir para o sacerdote, era depois de receber a cura. Só que eles foram mostrar ao sacerdote, mesmo se receber a cura, porque tinha uma palavra. Porque eles não receberam a cura diante de Jesus, mas eles receberam a cura o quê? Enquanto eles iam. E eu acho interessante, porque esses homens, eles não perguntaram para Jesus. Não houve toque, não houve um ritual, não teve uma palavra de cura. Jesus falou: vai lá mostrar os sacerdotes, porque no caminho vocês vão ser curados. Não, só falou: vai mostrar os sacerdotes. E eles foram em obediência, sem entender os porquês, sem questionar. Eles poderiam ter falado: não, mas vou mostrar o quê? A gente não está curado, está tudo machucado aqui ainda. Curei, Jesus. Talvez eles já tinham ouvido, porque aqui é Lucas 17, Lucas 5, ele já tinha curado um leproso tocando. Talvez eles poderiam ter ouvido essa notícia, falar: toca aqui, Jesus, para a gente poder ir lá mostrar. Mas Jesus não explica, ele só dá uma palavra. Porque a obediência em Cristo precisa ser pela fé, igual Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela. Vou para onde? Para a terra que eu te mostrarei. Caminha. Andar com Cristo é uma obediência por fé. E aí eu aprendo, deixa eu ver se é o próximo, pode passar o próximo. Deixa eu ver se é o próximo, não pode deixar então naquele. Eu aprendo que a obediência, ela precede o milagre. A obediência precede o milagre. Primeiro vem a obediência, depois vem o milagre. O milagre não vem quando eles pedem, mas quando eles obedecem. Eles não foram curados antes de obedecer, eles foram curados enquanto que obedeciam. Eles foram curados enquanto obedeciam. Então Deus libera milagres no percurso da obediência, no caminho da obediência. Então, como eu disse, existem coisas que a gente precisa obedecer, aplicar, gente, do feijão com arroz, que a gente não está obedecendo. Às vezes a gente sabe de obediências como orar, como ler a Bíblia. A gente às vezes não aplica a obediência do simples, e quer acessar milagres, e quer questionar o Senhor: porque eu estou vivendo tantas coisas. Às vezes quer ver um milagre no casamento, mas desonra o cônjuge, trata mal, trata com insubmissão, trata com falta de respeito. Para nós maridos, a Bíblia fala: se a gente tratar mal o esposo, a nossa oração não vai chegar ao Senhor. Em Pedro. Então eu quero viver um milagre, eu preciso andar em quê, gente? Obediência. Aí as minhas orações estão travadas. Por quê? Porque você primeiro precisa obedecer o princípio de cuidar, de amar, de respeitar e de honrar a sua esposa.
Então eu quero acessar milagre, mas eu não estou cumprindo o princípio. Por isso que a gente precisa, nesse dinamismo da vida, entender os princípios que eu preciso aplicar em cada uma das estações. O cara quer ver um milagre. Quem está entendendo aqui comigo? Amém? Está comigo, gente? Tem alguém aí? O cara quer ver um milagre, uma resposta na vida financeira, mas o cara está roubando a Deus. O cara quer que Deus faça um milagre na vida dele, mas ele está roubando a Deus. Como diz Malaquias, os homens perguntaram: com que nós estamos te roubando? O povo de Deus perguntou: nos dízimos e ofertas. Está roubando aquilo que pertence a César. Por mais que eu não concorde com César, com Romano, mas eu estou roubando aquilo que pertence a César. E aí eu quero ver um milagre na minha vida financeira, mas eu não estou andando em obediência. A obediência, ela precede o milagre. Eu quero ter um futuro familiar, abençoado, mas eu estou andando em julgo desigual. Mas eu estou tendo um namoro fora dos padrões bíblicos, porque não tem nada a ver no mundo de hoje. Não tem nada a ver com o quê? Não tem nada a ver com a palavra, não tem nada a ver com Cristo. Esse namoro de julgo desigual, esse namoro promíscuo. Aí quer ter uma família abençoada, aí depois o nível de ciúme, os casos de infidelidade lá na frente foram plantados no namoro. Porque se ele não honrou aqui o princípio do namoro, você já vai estar inconscientemente desconfiado lá no futuro. Então, acessar o milagre, a gente precisa primeiro o quê? Obedecer às ordens de Jesus. Porque a obediência, tem alguém comigo aqui ainda, amém? A obediência precede o milagre. Você pode dizer mais uma vez comigo? A obediência precede o milagre. Eu quero viver saúde emocional, pastor. Eu quero viver saúde emocional. Eu estou clamando ao Senhor para o Senhor curar as minhas emoções, mas não perdoa quem feriu. Não tem jeito, a obediência precede o milagre. A cura emocional de uma ferida forte vai vir no caminho da obediência. É o perdão. Pastor, eu quero viver um milagre no ministério, mas não se submete à vida de oração, à liderança. Eu quero ter uma vida espiritual, pastor, assim, ao Senhor me usar com poder, mas num dia a dia não ora, não tem tempo para Deus, só tem tempo para as coisas do dia a dia. Então a obediência precede o que, gente? Um milagre. Mesmo sem eu entender, mesmo sem eu saber, se o Senhor falou para eu fazer, eu vou fazer. Mesmo que seja difícil dar passos, talvez tua perna com os dedos faltando, mesmo sendo exposto, ou talvez um vexame lá na frente de continuar impuro, eu vou continuar andando em obediência. Eu anotei que a resposta que você espera, está aguardando, a obediência ao que Deus já lhe pediu. A resposta que você espera, está aguardando, está lá quietinho no céu, aguardando a obediência daquilo que Deus já lhe pediu, daquilo que Deus já me pediu. Ou seja, existem milagres que estão esperando a nossa obediência. Existem milagres que estão esperando a nossa obediência. Que áreas da nossa vida a gente precisa colocar algumas coisas? Não precisa ninguém apontar não, gente. Jesus vai falar ao seu coração. Não precisa ninguém ficar falando, você tem que fazer isso, você tem que... Não. O Espírito de Deus vai testificar no seu coração. Se eu quero acessar o milagre, eu preciso reconhecer a minha situação atual, meu estado. Se eu quero acessar o milagre, eu preciso usar aquilo que eu já tenho, e sobretudo eu já tenho uma voz. Se eu quero acessar o milagre, esse é o comportamento, a postura de quem vive milagres. Eu preciso obedecer às ordens de Jesus, mesmo sem entender os seus porquês. E aí eu acesso esse milagre. Isso é para quem está no estágio de dor. Pastor, e para quem acessa a resposta? Vamos finalizar. Pode passar a próxima, por gentileza. Como que, e depois do milagre, o que eu não posso esquecer? O que 90% desses homens esqueceram, eu não posso esquecer. Que um me ensinou, mas 90% desperdiçou. Primeiro, o que está escrito? Pratique gratidão. Esse homem estava indo lá para o sacerdote, junto com os outros 9, conforme Jesus tinha orientado. Mas no meio do caminho,
No trajeto, esses homens são curados de uma só vez. Era natural que esses 10 homens do processo talvez voltassem juntos correndo para Jesus, para poder ali manifestar a gratidão, porque estão vivendo algo sobrenatural. Os 10, a pele voltou ao normal. A nossa dignidade, eu vou voltar a abraçar o meu filho. Eu vou voltar a participar dos cultos, porque 9 eram judeus. Eu vou voltar a trabalhar, a estar com as pessoas. Eu vou voltar a pegar, a comer. Ah, meu Deus. Era para eles voltarem correndo junto com esse um, mas apenas um voltou. E desse um sequer, ele nem era judeu. Ou seja, ele não conhecia a Torá como esses judeus conheciam. Ele não tinha acesso ao templo como esses judeus tinham. Ou que a sua família tinha. Eles não tinham por causa do estado dele que eles enfrentaram, mas talvez em algum estágio da vida eles enfrentaram. E algo que eu li no comentário de Warren Wiersbe que me chamou a atenção é: pior do que ser leproso no corpo é ser ingrato na alma. Pior do que ser leproso no corpo é ser ingrato na alma. Irmãos, a gente gosta tanto de desfrutar das bênçãos, mas quando a gente recebe as bênçãos, quantos de nós não esquecemos do doador? Depois que a gente recebe a bênção, eu lembro que muitas vezes eu fiquei por muitos anos, quando pastoreava lá na 4ª igreja, eu era responsável, o senhor Edinho me colocou lá como responsável pelas tardes da bênção. Depois, quando eu vim na primeira igreja, a gente começou, ainda trouxe um pouco, aí eu falei: não é a tarde da bênção, nós vamos falar tarde com Deus. Porque tarde da bênção a pessoa vai lá só para quê? Receber a minha bênção. E era assim mesmo. Recebia a bênção, fazia, né, tinha aquelas coisas, né, fazia 7 semanas, não sei o que e tal. Aí recebia a bênção, ó, sumia. Igual os 9 leprosos. Sumia ali, porque ia apenas atrás da bênção. E aí passava uma outra luta, voltava. Só que a gente desperdiça coisas extraordinárias na nossa vida quando a gente não pratica a gratidão. Porque esse homem, quando praticou a gratidão, ele acessou a sua salvação. Então a gratidão nos aproxima de Deus. Você quer viver? Quem quer fazer a vontade de Deus aqui? Todos nós. Ela é boa, perfeita e agradável. Comece a ser grato. 1 Tessalonicenses 5,18. Sejam gratos em todas as coisas, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, quando eu pratico gratidão, eu estou me inserindo dentro da vontade de Deus. Se a gente quer ter intimidade com Jesus, comece a externar gratidão. Comece a sua oração com gratidão. Eu sempre pratico isso. Eu me esforço para isso, porque às vezes a gente é muito hábil, a gente é um gigante na arte de pedir, mas um pigmeu na arte de agradecer. Se for para pedir, a gente, na hora, a gente já entra na oração pedindo, mas às vezes a gente é raso na nossa entrega de gratidão. Só que a gratidão criou uma ponte para que esse homem acessasse o que 90% dos outros homens, os outros 9, melhor dizendo, não acessaram. Gratidão. Um negócio difícil para o brasileiro, não é, gente? Será que você passou o dia de hoje sem reclamar nesse calorão? Será que eu e você já passamos um dia sem reclamar? Reconheça o seu estado. Eu preciso reconhecer o meu estado atual e você também. Nós estamos desperdiçando muita coisa, porque não estamos colocando um princípio da gratidão. Pastor, eu estou com tanto problema. Eu posso te garantir que muito mais são as bênçãos que te cercam. Muito mais. Quem está me ouvindo aqui? Quem está me vendo aqui? Quem está ouvindo o som do teclado? Quem está mexendo a mão? Mexe o dedo dos seus pés. Quem está piscando? Quem está respirando? Nem está percebendo, né? Tem gente que pagou na pandemia muito recurso para tentar ter um respirador para sobreviver. Você está respirando. Você está sentado.
Você tem roupa. Você talvez veio para cá de carro, de Uber, de bicicleta, e vai voltar, tem um teto, tem uma casa, tem uma família, tem um cobertor, tem uma cama, tem uma geladeira, tem comida. Se alimenta talvez 2, 3, 4 vezes no dia. Talvez tem um trabalho, tem um filho, tem uma esposa. E às vezes a gente está na fila do supermercado reclamando que a pessoa está demorando. A gente está dentro de casa reclamando de uma comida, reclamando de um momento de desconforto. Meu Deus, muito mais são as bênçãos. Se a gente quer viver algo novo, aquilo que muita gente não vai viver, a gente precisa praticar gratidão. Porque o povo morreu no deserto, gente, porque ao invés de agradecer e crer, decidiu o quê? Murmurar. Tinha promessa tremenda de terra prometida, viveu libertação e milagre no deserto, mas não acessou a promessa, porque ao invés de manifestar fé e gratidão, manifestou murmuração e ingratidão. Que 90% deixou de viver, um homem viveu, por causa de um princípio que você não paga nada para praticar, e que faz tão bem para quem pratica, quanto para quem recebe. A última vez que você falou, sou grato a sua esposa? Tá aí, aproveita e manifesta. Tá com sua esposa, sou grato a Deus pela sua vida. Tá com seu filho, fala, sou grato a Deus pela sua vida. Tem um amigo do seu lado, diga para ele, eu sou grato a Deus pela sua vida. Tem uma pessoa que está do seu lado, talvez orou por você, fala, sou grato a Deus porque você já orou por mim. Eu sou grato a Deus pela sua amizade. A gente recebe tanto milagre. Pode vir o ministério de louvor. A gente recebe tanto milagre e se comporta muitas vezes como esses judeus aqui. Eu quero convidar você a colocar-se de pé. Vou encerrar. O que eu preciso fazer depois do milagre? Próximo. Intensifique a sua adoração. O que a gente faz normalmente quando você está precisando de um milagre? A gente ora mais? Sim ou não, Paulinho? Sim ou não, Arthur? A gente ora muito, a gente vai para o monte, a gente faz jejum, aí recebe a bênção, via de regra, 99% ou 90% igual aqui. O que a gente faz? A gente continua a intensidade da oração? A gente continua orando de madrugada, quando estava orando, no momento de um diagnóstico? Sim ou não, gente? Via de regra, a gente o quê? Diminui. Sabe o que esse homem que recebeu algo muito maior do que a cura física nos ensina? A aumentar. Porque no início eles estavam a certa distância e gritavam, Jesus tem misericórdia. Mas quando ele voltou, o que ele fez? Glorificando a Deus com o quê? Aumenta essa voz aí. Com o quê? Com alta. Glorificando a Deus com alta voz. Você pode dar um glória a Deus, 2, 3 e... Glória a Deus! Imagina que esse homem fez isso. Glória a Deus! Ele aumentou a sua adoração, porque antes ele só gritou e disse uma frase. Depois não, ele glorifica a Deus. Se você ler um pouquinho mais à frente, ele se prostra aos pés de Jesus. E ele manifesta gratidão. Ou seja, até aquilo que ele não fazia, ele passa a fazer de forma ainda mais intensa. Então o chamado de Jesus, talvez você está numa estação de conforto da sua vida, não espere a dor, nós estamos falando nisso. O Senhor quer te levar a níveis ainda maiores, a acessar coisas ainda maiores que Ele tem preparado para você. Então o chamado de Deus a partir dessa noite, para mim e para você, é dizer, aumente a sua adoração, intensifique a sua adoração, intensifique a sua oração, intensifique o seu glória a Deus, intensifique o seu culto ao Senhor. Em nome de Jesus, família Primeiro IPR, não chegue no momento do louvor, entregue e fica aleatório, olhando para os lugares, olhando para um lugar e para o outro, desapercebido. Nós temos um telão aqui, lindo, maravilhoso, nós temos letras que são passadas aqui, ou seja, abre a tua boca e começa a glorificar a Deus. Não é simplesmente para ficar bonito o coral, não, é para tocar os céus, porque o louvor, ele desata bênçãos dos céus. Josafá venceu uma batalha contra um exército
do inimigo, maior em força e número, através de louvor. O Senhor falou: tira os guerreiros da frente na batalha e coloca os levitas. Enquanto os levitas iam andando, cantando ao Senhor, o próprio Deus pelejou para eles. Ou seja, quando você começar a glorificar a Deus em alta voz, a adorar o Senhor com maior intensidade, se prepare, que você vai acessar algo que você às vezes nem espera. Sabe por quê? Porque esse homem nem esperava ouvir uma palavra de salvação, mas ele ouviu aquilo que nem esperava. Ele recebeu, oh meu Deus, aquilo que nem esperava. Quem está comigo, você pode dizer um glória a Deus, porque eu quero dizer que a partir de uma adoração intensa, você vai começar a viver algo que você nem espera. Não só aquilo que você necessita, mas algo que você nem espera, o Senhor vai liberar sobre a sua vida. Intensifique a sua adoração. O louvor pode cantar. Intensifique, o último pode colocar. Intensifique, exerça a fé e comece a acessar o inesperado de Deus. Porque o maior milagre que a cura é a salvação que esse homem recebeu. E a frase final de Jesus foi: filho, vá, levanta. O que? A tua fé te salvou. Eu vou continuar crendo. O que salvou esse homem, mesmo ele não sendo judeu, mesmo ele não tendo ali talvez a Torá, mesmo ele não tendo acesso ao templo de Jerusalém, porque era rejeitado pelos judeus, mas ele acreditava que Jesus era o Filho de Deus, era o Mestre, e ele não desacreditou no milagre. Então o que o Senhor está nos chamando nessa noite é justamente para manifestar fé. Eu não estou vendo mudança no meu casamento, mas eu vou continuar crendo que Jesus vai mudar. Eu não estou vendo mudança nesse diagnóstico, mas eu vou continuar crendo que Jesus vai mudar. Eu não estou vendo mudança talvez na minha vida, na minha empresa, mas eu vou continuar crendo, buscando, intensificando a minha adoração e agradecendo ao Deus, ao Senhor, usando aquilo que eu já tenho, porque o Senhor vai fazer. E eu declaro: levante as suas mãos no poder do nome de Jesus, que aquilo que você nem espera, o Senhor vai derramar sobre a sua vida, no poder do nome de Jesus.